e privado através de uma estratégia produtiva específica. Esta é a estratégia. Ora bem, a questão seguinte é como é que realizamos esta estratégia? Como é que fazemos isto? É isso que queria resumir muito rapidamente. Enfim, como fazer há duas partes. O que fazer, exatamente como fazer. São coisas distintas. Como sabem, os programas do governo não é caminhando de vista de fazer. Mas raramente dizem como é que se faz. E isso é um problema crónico. Portanto, começamos com o que fazer. E o primeiro aspecto é, de facto, a proteção e promoção da saúde das pessoas através do recurso de vida. Esse é um objetivo óbvio, importante e difícil. E para realizar temos estas entidades envolvidas, temos as pessoas elas próprias e temos o centro de saúde. Infelizmente, o centro de saúde está em dissolução. Mas ele e todas as suas unidades funcionais são fundamentais para este objetivo de proteger e promover a saúde. Ora bem, o segundo aspecto o segundo percurso importante é o percurso das pessoas através dos cuidados de saúde que necessitam. Ora bem, este percurso é também conhecido, tem estas várias componentes e fundamentalmente, aqui, o que é importante é assegurar que esse percurso aconteça sem grande incomodidade e com bons resultados. Bom desafio, portanto desafio, não estamos ainda perto disso. Uma palavra sobre o papel da farmácia. Eu, o ano passado, fui ao centro de saúde na altura das vacinações. A minha enfermeira de família disse, e agora estão a vacinar nas farmácias também. E tem um problema com isso, porque quando ele vai vacinar no centro de saúde, não se vacinam só. Vamos ao ficheiro, vamos à sua informação e dizemos, não vem estar muito tempo de atenção arterial, não vem com história de diabetes, não fez isto, não fez aquilo. E na farmácia não fazem isso. Mas a questão não é pôr a farmácia do lado. A questão é incluir a farmácia neste percurso de informação. E isso falta-nos fazer, é importante fazer. Ora bem, quais são os interlocutores deste percurso que permitem geri-lo? É naturalmente o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas elas próprias e naturalmente a estratégia cooperativa com o setor privado e social. Ora bem, vamos ver de facto o que mais há que fazer. É evidente que há as pessoas, mas há também o cidadão inteiro, os profissionais. E eles têm expectativas de vida de profissão muito diferentes que tinham há 30 ou 40 anos. E, portanto, as pessoas, o cidadão interno, mas também o cidadão externo. O cidadão externo, mas também o cidadão interno. Ora bem, para fazer isso bem, há 4 funções que são indispensáveis. Eu passo rapidamente a mostrar. A literacia das pessoas, em relação à saúde, quer ao serviço de saúde, quer à competição, os processos de contratualização, que eu sou o apoio em termos de sistema de informação, comunicação e tecnologia, e, finalmente, a relação clínica de saúde com os planos de saúde locais, o plano de cuidados e também com a avaliação dos resultados. Ora bem, esses 4 aspectos são fundamentais para realizar isto, mas qualquer um deles está longe hoje de atingir um nível necessário para que isso funcione. Agora, uma das razões que isto não funciona é que falta-nos uma peça fundamental, que é um plano plurianual de desenvolvimento de serviços nacionais. Não pode ser orçamento por orçamento, ativação por ativação. Tem que haver uma estratégia plurianual para que é que se faz. Só tendo um plano desses é que é possível criar, de facto, uma autonomia de Serviço Nacional de Saúde e, de facto, ter uma estratégia de cooperação com o setor privado social. Sem isto, não se faz. E é por isso que não se tem feito. Ora bem, agora, como é que se faz? Como se faz é fundamentalmente através do reconhecimento. Não temos hoje os instrumentos e os processos de governação precisamos de fazer isto. E, portanto, governo após governo, nós ficamos longe das metas estabelecidas, ficamos longe das nossas expectativas. Rapidamente, nós publicamos na Fundação para a Saúde, há uns meses atrás, um conjunto de princípios, instrumentos, processos de governação,
não os vou pegar todos, ali estão de propósito, queridos não os verem, mas temos à vossa disposição uma publicação da Fundação, posso enviar ao Sr. José Moraes, os jornais públicos, se quiserem, onde está detalhado. Vou só fixar um. E este é o processo, o dispositivo que permite analisar, planear e dirigir os objetivos da saúde. O chamado planeamento. Como sabem, possivelmente, em 2021, o Governo estabeleceu pela primeira vez aquilo que se chama um Centro de Competências de Planeamento e Perspectiva da Missão Pública. 2021. Quase 47 anos depois do princípio da lei. Isto é por ser óbvio. No Planalto, há 3 publicações praticamente interessantes, muito recentes, este ano, que estão ali expressas, não vou detalhá-las. Vou só dar este elemento que é interessante. Nesta publicação é sobre os instrumentos de planeamento em 2023. Na saúde, ou relativos à saúde, é possível contar cerca de 30 planos. 30. Vêm ali os 14 mais interessantes. 14 planos. São feitos em cima, supostamente para chegar abaixo. Ora bem, não chegam. E não chegam por quê? Não chegam porque não basta o plano. É preciso haver uma redireção estratégica que metabolize o plano. Ou seja, que selecione, que faça, que aprenda e que refaça. E não temos isso. Então, os planos ficam bem dourados nesta atmosfera. Chegam, por acaso, uns mais que outros ao terreno. E não temos uma plétora de planeamento, ou melhor, temos uma plétora de planos sem planeamento. E um exemplo típico é o nosso Plano Nacional de Saúde, que é um dado morto. Por quê? Porque existe, mas ninguém liga nenhuma. Aliás, eu peço à audiência habitualmente para contradizer. Se alguma vez ouviram falar de um decisor político ou administrativo do Plano Nacional de Saúde, eu nunca ouvi. Ora, portanto, é preciso pôr em rodas. E não se põe em rodas se não houver uma redireção estratégica. Muito bem. Dito isso, vamos à segunda parte, que é o que aconteceu na última década, em 5 minutos. Na última década aconteceram muitas coisas, mas eu vou-me fixar fundamentalmente. O ciclo político terminou em abril deste ano. Foram 8 anos e meio, praticamente, e tem 3 fases. Tem uma fase pré-pandemia, tem a pandemia e tem uma fase pós-pandemia. Que são relevantes, como é fácil perceber. Ora bem, na fase pré-pandemia, no princípio do ciclo político, havia 2 grandes preocupações. Uma preocupação geral do país em relação ao déficit da pública e o reflexo que isso continua a ter, nos serviços sociais. Ora bem, essas 2 preocupações fundamentais tinham uma exigência e têm uma exigência. A exigência é a seguinte: conseguir encontrar o ponto de equilíbrio entre o compromisso internacional em relação à dívida e ao déficit e o compromisso nacional em relação ao bem-estar dos portugueses. Encontrar o ponto de equilíbrio. Ora bem, não foi possível encontrar. Não tivemos capacidade, como sociedade, como governo, como governação, de definir este ponto de equilíbrio. E, portanto, as coisas foram acontecendo mais a favor do compromisso internacional que a favor do compromisso nacional. Ora bem, o que se esperaria encontrar, de acordo com esta análise, é que durante o princípio deste período houvesse uma avaliação do impacto da austeridade sobre o Serviço Nacional, uma avaliação concreta. Isso era importante para posicionar aquele ponto de equilíbrio. O segundo aspecto é, de facto, tentar elaborar pela primeira vez o tal plano plurianual de desenvolvimento. E o terceiro, naturalmente, é começar a definir uma política para as profissões. Essa é a expectativa que decorre da narrativa que apresentei há pouco. Não aconteceu nada disto. E não acontecendo isto, no princípio do ciclo político, dificilmente decorrerá um curso do ciclo político. A reforma não se faz no fim do ciclo político, tem que começar no princípio.
E, de facto, no fim do ciclo, há um conjunto de iniciativas importantes que não são no fim do ciclo. E, portanto, com pouca possibilidade de terem tempo de desenvolver e cair sobre o terreno. Especificar mais, eu gosto como vocês veem, não veem? Portanto, são aspectos importantes que aconteceram no ciclo político anterior, mas no fim. E no fim, como disse há pouco, não podia ter a expectativa de verdade. Muito bem, vamos agora à outra parte, que é o que está a acontecer agora. Tá? É uma história muito longa, que eu subi, para poder caber a nossa conversa. E o que está a acontecer agora, o que está à disposição do público, da comunicação social e da gestão política, é o Plano de Emergência de Transformação de Saúde, de 24 meses. Ora bem, vou continuar a analisá-lo como anterior, com base na promessa e na forma de realizar. Ora bem, o plano foi posto no plano do governo, é um plano para 24 e 25, e o governo, como começa a prepará-lo, em 60 dias. Não são bem 60 dias, que é a comissão, portanto, no fundo, são 5, 6 semanas. E a pergunta é, com base na narrativa que tiveram a ocasião de ver, qual seria a expectativa para o plano de emergência? O que é que nós esperaríamos que acontecesse? E o que esperíamos que acontecesse eram aquelas 4 coisas que aqui estão. Eu não vou escrevê-las, estão ali de cima. Portanto, com base no que é preciso fazer, como fazê-lo, nós temos um plano de emergência feito nessas circunstâncias, em 5, 6 semanas, abordado com as 4 pontos. Esperávamos mais. E como o plano de emergência não chega a terminar o futuro, é necessário, ao mesmo tempo que se implementam as 4 medidas, conseguir montar o dispositivo que faça uma estratégia. Quando estratégia, ao contrário do plano de emergência, as medidas não são evidentes. Então, vê-se logo que são aquelas que é preciso fazer. É preciso análise, é preciso fundamentação e até preciso experimentação. Então, a expectativa, de acordo com a narrativa, é que nós teríamos um plano de emergência, uma primeira parte das imediatas, fáceis de perceber, de antecipar, evidentes, e uma segunda parte que é a preparação do dispositivo que permitisse fazer o plano de estratégia. Ora bem, o que encontramos foi uma coisa surpreendente. É que o plano de emergência, que era o plano de emergência do governo, transformou-se, já depois da sua publicação, em plano de emergência e transformação. O que é uma surpresa. O que falta aos dispositivos para a estratégia é poder apresentar o plano de transformação. Não sei se estou a explicar. Bom, e o que é que nós vimos? Foi isto. Ora bem, aquelas categorias de estratégicos não são compreensíveis. Não conheço nenhum plano estratégico que tenha categorias como aquelas. E, portanto, isto não pode ser um plano estratégico. E não pode ser, não podia ser preparado em 4 semanas, ou 5 semanas na semana. E a pergunta é, o que é isto? Bem, eu tenho uma grande admiração pessoal e profissional pela professora Ana Paula Martins. E tenho a certeza que ela não fez isto. Ela seria incapaz de fazer isto. O que é que isto parece? E agora vou ser um pouco de cimento crítico. Isto parece alguém que comprou um conjunto de porcelanas valiosas e mandou fazer o armário para as poder albergar. Não é? Vocês estão a perceber, não é? Eu tenho umas coisas supostas. Mando construir o armário, não faz grande sentido, não é? E encaixe, gosto. Isto não é planeamento, é outra coisa. E é por isso que a pessoa que é ainda competente não pode fazer isto. Ora bem, os autores deste plano de emergência perceberam que era a primeira parte
é muito pobre por ser um plano de emergência, um plano de transformação. E acrescentar uma segunda parte, tem um conjunto de programas. Não devia ter feito. Por feita a pressa. Nós percebemos que feita a pressa não pode ficar bem. As pessoas escusam de expor-se desta forma. Por exemplo, tem o programa de relações profissionais como programa de contingência, semelhante ao plano de inverno. O plano de inverno, o plano de contingência, tem certeza inerente ao nível de incidência de infecção respiratória no inverno. Por isso que é contingente. O plano de promoção dos profissionais não é contingente. Pode ser urgente, que é outra coisa. Mas não se faz. É demasiado tecnicamente pobre para ser simpático. E depois, o último programa, de programas clínicos prioritários. Nenhum desses programas é programa clínico. Só outra coisa. Então é uma confusão que impressiona e que é escusada. Porque não se pode fazer o plano estratégico. Em quadro de. Ora bem, portanto, se compararmos a nossa expectativa de qual a narrativa com isto, o resultado é este, não é? Não cumpre a expectativa. Bom, o que é que esta taxa de desconformidade entre a narrativa do que é que se fazer e como é que se faz e o que foi feito? Esta desconformidade está na discussões. Bom, há 3 medidas do plano de transformação que são altamente polémicas. São aquelas 3. São polémicas porque não são polémicas porque envolvem o setor privado e social. São polémicas por isso, que é esperado. São polémicas porque não aproveitam competências existentes. O que faz o governo é utilizar o Estado para criar novas competências existentes. Uma coisa é eu contratualizar com o privado competências que tem. Outras coisas é eu próprio criar, na verdade, competências que eu não tenho. Bom, as unidades de saúde familiar tipo C. É evidente que era interessante ter 2 ou 3 para experimentar. O que é? Ninguém sabe o que é. Não existe. E não está definitivamente claro. Mas então vamos experimentar. Vamos experimentar 2 ou 3. Vamos experimentar da forma que precisa. Vamos experimentar dentro do sistema. Não se pode anunciar 20. Não faz sentido. Ainda por cima, quando concorrem com recursos muito escassos de médicos de família e enfermeiros de família, que não existem no próprio Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, há uma pergunta que tenho a obrigação de fazer, mas eu adiante me vou tentar responder. E a pergunta é esta. Nesta narrativa que eu apresento, há uma construção ideológica subjacente? E a resposta é que há. Claro, há sempre. E qual é a questão aqui em causa? É o papel do Estado. E o papel do Estado pode seguir 3 formas. Agora vou seguir, para ser simplista. A primeira é o Estado mínimo. É o Estado que cobra impostos, financia e regula. E o resto fazemos nós. O Estado mínimo. Isto é uma construção ideológica. Existe. A segunda é o Estado burocrático, também conhecido como Estado barreira. Este Estado burocrático tem 2 versões. Tem a versão do Estado em tudo, faz tudo. Tudo pode. E a segunda é a versão do Estado ativo. Ou seja, é o Estado burocrático que serve interesses que são os interesses. E há a terceira versão, que é o Estado inteligente. E o meu pressuposto ideológico é o Estado inteligente. O Estado inteligente é aquilo que faz bem aquilo que tem que fazer. Faz bem. E há uma rica bibliografia com isso, que é muito divulgada com autores como a Mariana Mazzucato, como a Kate Taylor, e portanto também a direção da que tem uma forte direção. E portanto, a proposta é que
Vamos continuar a discutir isso e vamos até aos próximos episódios. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor. Eu vou fazer uma discussão geral no fim, depois dos três reletores que quiserem fazer isso para a eleição. Professor Ricardo Mestre é o próximo orador. Eu vou só apontar duas ou três coisas para enquadrar, enfim, a pessoa nos seus cargos. O professor Ricardo Mestre foi secretário de Estado da Saúde no último governo, foi subdiretor da Direção-Geral de Saúde e foi gestor do projeto no Conselho de Finanças Públicas na área de saúde e do setor público empresarial. E foi ainda vogal executivo, está mal no nosso painel de apresentação, foi vogal executivo do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, a CSS. Portanto, está feita a apresentação e vai-nos apresentar os desafios atuais do sistema de saúde. Enfim, o sistema de saúde e o seu financiamento, mais a parte económica que ele vai abordar. Muito obrigado, Sr. Moraes. Agradecer à Academia o convite. É de facto um gosto estar aqui, primeiramente na pessoa Sabrina, a professora Ana, e dizer que tenho muita satisfação que participo neste debate. O meu tema é um pouco mais específico, não é? Porque foi falar sobre o financiamento do sistema de saúde. Basicamente, eu tentarei nos próximos minutos discutir convosco duas ideias principais. A primeira, ou pelo menos responder a duas questões muito simples. A primeira é como é que se financia um sistema de saúde e a segunda é como é que os sistemas de saúde, com o financiamento que têm, como é que remuneram quem presta atividades de saúde. Como é que se financia o sistema e como é que se paga a quem presta os cuidados de saúde. Eu, para ajudar esta discussão, recorro aqui a uma, não sei muito bem, mas recorro aqui a uma matriz, a um quadro conceptual da Organização Mundial de Saúde, é relativamente recente, e que de facto organiza quer as etapas do financiamento, quer os seus objetivos principais, aqui dirigindo os objetivos principais do sistema para as questões da equidade na saúde e para as questões da cobertura universal, mas basicamente aquilo que eu chamava a vossa atenção era para estas quatro etapas que os modelos de financiamento têm, basicamente tentam responder a estas duas questões que eu coloco. A primeira é como é que os Estados, os sistemas, recolhem os recursos que necessitam para financiar o próprio sistema. Depois os recursos, como é que garantem que eles são organizados de maneira a se atingirem os objetivos de equidade e de cobertura universal. E depois, na terceira etapa, como é que nós, então, pagamos a quem presta os cuidados de saúde para que depois quem presta os cuidados de saúde coloque ao serviço das pessoas os benefícios que resultam do próprio sistema de saúde. Aquilo que falaria convosco agora a seguir seria alguns números, alguma caracterização da nossa realidade em Portugal sobre os recursos que temos no sistema de saúde e depois como é que nós pagamos aos prestadores. Começando pela questão dos recursos, o financiamento do sistema de saúde acaba por ser diretamente traduzido na despesa que nós, no nosso país, fazemos no sistema de saúde, a despesa corrente em saúde. Quando nós olhamos para a despesa corrente em saúde e para a evolução da despesa corrente em saúde, o total de recursos que são aplicados na saúde pública, privada, social no nosso país, eu fui buscar aqui uma série relativamente longa e aquilo que se vê é que neste século tem havido um crescimento muito significativo de recursos alocados ao setor da saúde, ou obviamente com algumas nuances, aqui na altura da crise económico-financeira houve uma retração, mas nos últimos anos houve um crescimento muito significativo do recurso financeiro do setor da saúde. Os últimos dados disponíveis, dados do INE, dizem-nos que mais de 26 mil milhões de euros são recursos que no nosso país foram alocados à saúde no ano passado, corresponde a cerca de 10% da riqueza que é produzida no nosso país.
Nós, neste terraço, estamos ligeiramente acima da média dos países da OCDE e, portanto, aquilo que pedia que retivessem é uma despesa em saúde a crescer de forma significativa e isso corresponde atualmente a cerca de 10% da riqueza do nosso país. Quando nós olhamos para esta despesa em termos daquilo que é gastos per capita, de cada residente ou cada cidadão do nosso país, nós estamos ligeiramente abaixo da média da OCDE. Ou seja, apesar de fazermos um esforço superior para financiar os cuidados de saúde, esse esforço, quando é distribuído por cada um de nós, assim, está um pouco abaixo da média dos países da OCDE, o que significa que nós temos, obviamente, que continuar a investir muito no nosso país no crescimento económico para conseguirmos libertar recursos para irmos acompanhando esta pressão que existe sobre o aumento da despesa em saúde. Ainda assim, eu não gostava de deixar passar este primeiro momento para vos também abordar também duas informações que me parecem relevantes. A primeira é quando nós olhamos para os vários países da OCDE e quando comparamos o que gastamos per capita em saúde com os resultados que temos, seja em termos da esperança de vida, seja em termos da mortalidade que é evitável, seja por condições preveníveis ou evitáveis ou não evitáveis, quando nós fazemos este rácio, nós de facto comparamos muitíssimo bem a nível internacional. Se olharmos para a correspondência com a esperança de vida, nós estamos entre os 9 países do topo do plano da frente destes 38 países da OCDE. Quando olhamos para as questões da mortalidade evitável, estamos nos 8 primeiros também em termos do pelotão dos 38 países da OCDE. Portanto, nós podemos dizer, penso eu, que temos um sistema de saúde, já vamos ao Serviço Nacional de Saúde em particular, mas um sistema de saúde que compara bem a nível internacional, que obviamente tem imensas necessidades de melhoria, mas que ainda assim prova e tem uma boa relação custo-benefício e que o investimento que é feito na saúde acaba por ter um valor que é traduzido em cuidados de saúde, isto quando olhamos para a avaliação global do sistema de saúde. Detalhando um pouco mais, importa perceber deste financiamento, desta despesa em saúde, o que é despesa pública e o que é despesa privada. O que é que o Estado assegura para financiar estes cuidados de saúde e o que é que outras fontes, nomeadamente as pessoas diretamente, financiam os sistemas de saúde. E verificamos que, também com algumas oscilações, mas atualmente cerca de 2/3 da despesa total em saúde é despesa pública. E isso corresponde a um esforço que o Estado faz de cerca de 15% no total da sua despesa. Ou seja, o total da despesa que o Estado tem, cerca de 15% é alocada ao setor da saúde e essa despesa corresponde a 2/3 do total da despesa. Significa, por isso, que há um terço, cerca de um terço, 35%, da despesa que ou é paga diretamente pelas pessoas no momento em que consumem cuidados, e esse é um indicador que nos compara mal a nível internacional, porque temos um valor muito elevado nesta despesa denominada out of pocket, cerca de 30%, 22%, 30% é o valor que neste momento está, 9,8%, que é a despesa direta das famílias, e depois temos alguma despesa também com as companhias de seguro, e esse é um tema que é sempre muito debatido, não é? Metade dos portugueses já têm seguros de saúde, e isso é qualquer coisa que a realidade concreta, nomeadamente a prova do algodão, que é o pagamento, desmente, porque a verdade é que a despesa que é coberta por seguros privados em Portugal é cerca de 4% do total da despesa pública. Portanto, há pessoas que sim têm coberturas de saúde, há coberturas de saúde que não são individuais, são coletivas, tudo isso conta para estes números, mas a verdade é que essa despesa coberta por seguros privados anda ao longo dos 4%, e esta é uma realidade que os números do INE demonstram. Olhando ainda para este primeiro enquadramento do recurso na saúde e utilizando a mesma série longa, importa perceber como é que estas coisas se têm comportado, ou seja, como é que a despesa em saúde pública ou privada e a criação de riqueza se têm comportado ao longo do tempo. E o que nós verificamos é que quase sempre a despesa tem crescido com um ritmo superior à riqueza que é produzida.
E depois, a relação entre um maior crescimento da despesa pública ou um maior crescimento da despesa privada tem dependido de ciclos económicos e tem dependido também de ciclos políticos. Se calhar mais de ciclos económicos do que de ciclos políticos, mas tem dependido efetivamente de ciclos políticos. Ou seja, se durante muito tempo a despesa pública cresceu acima da despesa privada e da riqueza, houve efetivamente vários períodos em que a despesa privada, aqui identificado nesta cor, tem crescido acima da despesa pública e da própria riqueza. Claramente aqui há dois momentos marcantes. Há o momento da intervenção da crise económico-financeira internacional por nível nacional, onde efetivamente a despesa pública retraiu e foi a despesa privada que segurou a resposta em saúde, e há agora, mais recentemente, nos últimos anos, essencialmente no período da Covid, em que foi a despesa pública que segurou a despesa global em saúde com uma contração da despesa privada. O Serviço Nacional de Saúde, dentro da despesa pública, obviamente o Serviço Nacional de Saúde, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde tem um papel muito relevante. E aquilo que esta série, aqui menos longa, são só 14 anos, mas aquilo que esta série nos diz é que tem havido um aumento muito significativo dos recursos que o Orçamento do Estado aloca para o Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez, essa realidade tem vários momentos. O tal momento da crise económico-financeira, onde houve aqui uma estagnação do financiamento alocado ao Serviço Nacional de Saúde, mas depois, nos últimos 4, 5 anos, 3 anos, temos aqui um crescimento exponencial em que, ano após ano, se tem ultrapassado o financiamento global do Serviço Nacional de Saúde, proveniente do Orçamento de Estado, de forma muito significativa, o que revela este investimento no Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde que o país tem a partir do seu orçamento. Também dar-vos aqui uma outra nota, que é, então, o Serviço Nacional de Saúde só vive à custa do recurso do Orçamento do Estado, ou tem outras fontes de financiamento? E a resposta é que cerca de 95%, pouco mais de 25% do total do financiamento do Serviço Nacional de Saúde advém do Orçamento do Estado. Portanto, há aqui uma margem que é pequena, provavelmente haverá aqui necessidade de investir cada vez mais em captar outro tipo de receita do Serviço Nacional de Saúde, nomeado para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o que tem a ver com a atividade que é feita para outros países, a atividade que é feita dentro dos países cativadoras, outras prestações que acabam por ser um potencial de investimento. Agora, o que é facto é que 95% do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, esta porcentagem tem vindo a andar à volta destes valores dos últimos anos, advém do Orçamento do Estado, e por isso há aqui esta relação umbilical. Enfim, passando para a segunda dimensão, também de forma necessariamente breve, deixar-vos 3 ou 4 reflexões sobre, com aqueles 13,5 mil milhões de euros que o Orçamento do Estado aloca ao SNS e mais algum que o SNS tem, ou os cerca de 15 mil, este ano certamente terá quase aos 16 mil milhões de euros que o SNS terá na sua despesa, com estes 16 mil milhões de euros, como é que o Estado remunera quem efetivamente presta os cuidados de saúde às pessoas. Aqui, dizer-vos que, do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista dos instrumentos que tecnicamente existem para fazer estes pagamentos, existem várias opções, várias unidades, várias modalidades, desde pagamentos mais baseados na produção, por cada ato, por cada episódio, por cada diária, por cada caso, até outros pagamentos mais compreensivos, como, por exemplo, pacotes para tratamento de doentes por HIV, ou pacotes para tratamento de doentes no âmbito da diálise, ou pagamento pelo desempenho, ou pagamento por capitação, ou seja, financiar em função de uma determinada população coberta, ou pagamentos mistos, enfim. A literatura é relativamente rica e as opções são relativamente ricas. O que é que acontece? O que acontece é que os Estados, os países, os sistemas vão optando por algumas daquelas técnicas, muitas vezes vão combinando essas mesmas técnicas entre si e vão fazendo de forma que se atinjam os objetivos dos sistemas de saúde e que se possam, de alguma forma, identificar, priorizar escolhas, opções. Vamos tratar doentes com estas características, vamos investir mais em promoção, vamos fazer um seguimento dos doentes mais no ambulatório, mais no internamento, vamos, enfim. E induzir comportamento, ou seja, a forma como eu financio os prestadores
emana também um sinal para como estes prestadores, sendo agentes racionais, esse é o pressuposto, atuam em função do financiamento que recebem. Por exemplo, no setor privado, ainda vigora muito pagamentos ao ato, pagamentos com base no volume, não é? Há aqui um sinal que é emanado para estes prestadores, que é, vão fazendo atos, vão fazendo volumes, porque há aqui uma atitude racional que estes comportamentos, que estas modalidades de pagamento induzem. O setor público tem havido uma evolução muito significativa. Eu vou pôr aqui uma imagem do País Basco, tem trabalho feito o professor Rafael Blanco, que esse professor de Santarinos conhece bastante bem, tem tido muito pensamento, muita reflexão sobre estas questões relacionadas com as mudanças nos sistemas de saúde, aliás, à semelhança do professor Zaglarino, mas eu recorri aqui a uma imagem dele que sinaliza ali em baixo, para dizer que as políticas de saúde tentam fazer uma evolução, tentando caminhar para um modelo muito baseado nos atos médicos, muito baseado no tratamento em saúde, para modelos mais centrados na população, mais sistemas de saúde mais proativos, para que nós possamos chegar a um modelo de saúde intersetorial e nós possamos estar cada vez mais centrados nos determinantes de saúde da nossa população. Se este é o caminho que os países, que os modelos de saúde devem fazer para acompanhar a evolução das necessidades de saúde da nossa população, assim como as suas expectativas e as suas exigências, também é verdade que o financiamento deve ajudar a este caminho e deve fazê-lo, nesta componente que estamos aqui a falar, induzindo comportamento em quem presta esses cuidados. E aquilo que nós temos verificado nos últimos anos no nosso país é que, efetivamente, nos últimos 20 anos, mais uma vez, tem havido vários momentos em que a forma como se pagam os cuidados de saúde tem sido alterada. No primeiro momento em que os pagamentos eram muito baseados nas consultas, nas atividades de urgência, nos atos, passou-se para um momento em que se foram introduzindo modalidades de pagamento por preço compreensivo, por pagamentos, no âmbito da diálise, no âmbito do HIV, muito atrás da utilização do medicamento, no âmbito da esclerose múltipla, da hepatite C. Depois o modelo de financiamento das urgências também, o pagamento das urgências também baseado em disponibilidades de serviço, ou seja, foi-se evoluindo nas várias modalidades de pagamento até chegarmos onde estamos hoje, em que as unidades locais de saúde, como sabem, para o país, são essencialmente financiadas através de um regime de capitação, com algumas nuances que também já sinteticamente vos passarei. Mas basicamente aquele ponto é que, enfim, serei sempre suspeito para esta afirmação, mas o que acredito é que o sistema, nós em Portugal temos tido a capacidade de ir introduzindo algumas modalidades de pagamento que possam ser um acelerador ou possam acompanhar aquilo que queremos que sejam as mudanças da política de saúde, para que a forma de prestação de cuidados também ela possa ir sendo evolutiva e possa também caminhar uma fragmentação total dos cuidados para uma maior integração e para uma maior participação da comunidade e dos cidadãos nesse mesmo processo de prestação de cuidados. O último slide, para vos falar do financiamento dos ULS, ainda que ele está em vigor neste ano de 2024, eu espero que possa ter uma continuidade e uma melhoria contínua das suas várias dimensões. Como é que as ULS são financiadas? Essencialmente com base nas necessidades da população. Cada ULS tem uma área de influência mais direta e essa é uma componente muito importante do financiamento da população. Obviamente que nesta dimensão há duas ou três questões que são inevitáveis. Uma é uma disponibilidade orçamental. Há sempre uma restrição orçamental em qualquer parte do mundo, em qualquer sistema de saúde. Depois, qual é que é a população coberta? Não é? Há ULS maiores, há ULS menores, há a área de influência direta maior ou menor. Uma terceira componente que é como é que nós diferenciamos as necessidades de cada pessoa que faz parte dessa população. Nós aqui nesta sala, quem nos está a ouvir, certamente tem necessidades individuais que são diferentes entre todos nós. E, portanto, a partir do ano passado, o país adquiriu um instrumento, há muitos anos utilizado a nível internacional, os Adjusted Clinical Groups, que permite fazer esta estratificação individual e encontrar subgrupos populacionais que diz qual é que é o risco que aquele subgrupo populacional tem. Ele está disponível, foi já utilizado e eu acho que ele tem um potencial enorme para nos ajudar a ser cada vez melhores na forma como olhamos para a necessidade da população.
e depois ter também um quadro mínimo de produção, ou seja, quando nós financiamos por capitação, não podemos também descurar que há um volume de atividade mínimo que é necessário assegurar para aquela população. A questão dos fluxos de doentes, ou seja, sabemos que as LDs são diferentes, sabemos que a população circula, a população tem que circular, a população não pode ficar amarrada ao seu LDS por uma questão administrativa, e o que esta componente faz é ir atrás das pessoas, ver onde é que elas estavam e onde é que utilizaram, e em back-office, fazer este encontro para que o dinheiro chegue a quem efetivamente acabou por tratar aquelas pessoas. Há algumas dimensões ainda parciais, na parte do internamento, na parte das cirurgias, na parte das consultas, mas aqui claramente é uma área de melhoria. Uma terceira componente que também deu alguma discussão, pouco informada, deixem-me dizer, e muito simplista, e muito até fularizada, não é? Mas que é uma questão de diferenciação, ou seja, a OLS de Santa Maria será diferente, é diferente, deve ser diferente da OLS da Cova da Beira, ou da OLS de Bragança, não é? E isso tem que ser assim. As várias instituições hospitalares têm uma missão, um posicionamento, seja nas redes de referenciação, seja na sua missão, que é diferente, e isso não é, na minha opinião, discutível. O que o financiamento tem que fazer é ajustar-se a isso, ou seja, em vez de serem as entidades que se ajustam ao financiamento, é o financiamento que tem que se ajustar a isso, e isso é uma questão técnica, que nunca foi um problema, e por isso eu sempre vivi muito mal com a ideia de que as OLS, por exemplo, as universitárias, não podiam ser porque o financiamento era feito por capitação. Isso é uma questão que tecnicamente é resolvida e do ponto de vista político, na minha opinião, não faz sentido absolutamente nenhum ser colocada neste termo. A última componente é o desempenho, porque, como digo, há várias unidades que são combinadas e, portanto, nós, obviamente, temos que garantir o financiamento para uma determinada população, o dinheiro tem que seguir as pessoas, esse dinheiro tem que garantir que cada entidade tenha a sua missão dentro de uma rede que é o SNS, mas também a qualidade do desempenho também é importante. Portanto, estas 4 componentes são um modelo de financiamento misto que as OLS neste momento têm e é aquilo que essencialmente hoje assegura quase 90% do financiamento do SNS, dos prestadores de cuidados do SNS, porque aqui de fora só estão os 3 IPOs e uma parceria público-privada com o Hospital de Estado. Eu fui necessariamente breve, não sei se passei muito tempo, mas, enfim, ficaria também, obviamente, interessado em continuar esta discussão. Muito obrigado. Tentar ser bem exigente. Agora tenho mais tempo. Ora bem, o nosso orador seguinte não quer esta apresentação, é o nosso colega, foi o primeiro presidente do Infarmed, foi quem o inaugurou, a partir da Direção-Geral de Assuntos Farmacêuticos, foi presidente também, foi bastonário da nossa ordem e atualmente é vice-presidente do Conselho. É honoris causa pela Universidade do Porto, enfim, não dispensa de apresentações. Tem a palavra, colega. Obrigado, é com muito gosto que faça essa apresentação. Também que é bom ver alguns colegas de muitos anos de verdade, e não só a concluir dos outros projetos. Bem-vindo a casa. E sempre foi a minha casa. E até agora temos outros no Porto. Eu vou tentar também ser conciso, agradeço. Os meus slides só vão passar muito rapidamente. E queria, no entanto, entrar um pouquinho no terreno dos aclaridos, falando sobre também o seu sistema de saúde, porque eu acho que o medicamento não pode ser visto, eu vou falar fundamentalmente de medicamentos, não tecnologia seguinte das outras, não pode ser visto desintegrado e separado, muitas vezes convém muita gente do sistema de saúde e para tratar o Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que hoje o Serviço Nacional de Saúde tem duas pressões enormes. Uma delas tem a ver com a questão da demografia, a gente sabe disso, não é? Que os doentes que hoje temos têm necessidades de saúde, não são os mesmos doentes que tínhamos há 20 anos, têm habilidades, têm uma situação, muitos deles só tiveram acesso ao sistema de saúde organizado já quando tinham mais de 40 anos, não precisa fazer as contas e fazer as contas, uma parte. Por isso é que, apesar de nós termos uma expansão razoável em termos europeus, nos últimos anos de vida,
não são muito saudáveis, muitas dessas pessoas não tiveram cuidados de saúde, não tiveram antes dos 40 anos. Por outro lado, há a questão das novas tecnologias, que é o que eu vou falar a seguir, fundamentalmente. Que é novas tecnologias, que não são só os medicamentos, mas que eu vou falar fundamentalmente da área, e como que já foi o Ricardo falou, com isso, que são dos dois grandes problemas que hoje condicionam a evolução do sistema de saúde. Mas apesar disso, e como eu sou contra as posições tremendistas que o nosso Serviço de Saúde está a orçar, o Constantino faz aquelas propostas de mudança e de transformação do Serviço Nacional, que eu subscrevo, que também ligado à Fundação de Saúde, nós queremos modificar para responder aos desafios emergentes que nos trabalhos do Serviço Nacional de Saúde. Mas não devemos também ir atrás de posições tremendistas que dá por nos colocar o nosso Serviço Nacional de Saúde parece perfeitamente inativo, paralisado, e outros que são pouco que são dizer, mas isto que devemos ter a nossa posição em termos europeus da OCDE, até essa posição que há pouco, estamos acima da média europeia em muitos indicadores. E, por outro lado, se formos ver, por exemplo, o que o Serviço Nacional de Saúde faz diariamente, são gráficos que sobre isso no passado, diariamente ele tem uma intervenção de milhares e milhares de pessoas que não é desprezada. Ponho aqui a Fundação para a Saúde e aconselho-vos a consultarem o nosso site, o nosso Facebook, que tem muita informação que pouca gente conhece e eventualmente consulta. Pensando, eu sou os defensores da Fundação de Saúde, que é necessário alterar o nosso modelo de saúde em Portugal. Eu tenho ali e vou focalizar fundamentalmente na questão que o conhecedor é a melhor capacidade de avaliar as tecnologias de saúde. Será isso que eu vou falar fundamentalmente. De qualquer maneira, devemos ter a ideia que está a passar em Portugal neste momento em relação ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Passa-se um pouco que na Europa hoje há uma crise generalizada dos sistemas de saúde, dos serviços nacionais de saúde públicos, semelhantes ao nosso, de toda a Europa. Portanto, o que é que está em causa hoje é termos a capacidade de os transformar, como depois da forma muito sintética, uma das questões importantes, e o que temos de ter é a capacidade de transformar. E transformar não é muitas vezes mudar radicalmente o seu perfil, mas é responder às necessidades que estão identificadas há muito tempo. Os medicamentos, efetivamente, são um instrumento muito importante do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde em geral. Todos sabem que a maior despesa a seguir pessoal tem que ser 25% da despesa da saúde pública com medicamentos. E não só com medicamentos e medicamentos com medicamentos. E gosto de falar da relação da tecnologia de saúde, da relação da questão de curiosidade. O que é que surgiu este conceito? Quando os americanos, nos anos 60, resolveram fazer o programa de lançamento e da Paulo, não sei quantos, foi aparecer um orçamento que era uma pipa de massa, o Congresso decidiu criar uma comissão para avaliar se aquela avaliação daquela iniciativa era trazer vantagens para o país. Portanto, é aí que nasce esse conceito de avaliação de tecnologia de saúde, que hoje depois foi aplicada num dos grandes projetos americanos e que hoje está aplicada também na Europa. Aliás, Portugal foi um dos primeiros países que teve guidelines para avaliar tecnologia de saúde, medicamentos, em 1998, em Estado de Farmer, e hoje há um consenso sobre o que é a avaliação de tecnologia de saúde, que ultrapassa os medicamentos, tem a ver com os dispositivos médicos, tem a ver com atos cirúrgicos, tem a ver com intervenções em saúde, mas que a maior parte dos estudos, efetivamente, são feitos sem a ver com medicamentos, porque tem um peso enorme na despesa da saúde. Há lembrar que há uma mudança muito radical. Eu não tenho aquele senhor ali, porque ele deu uma medalha para nós. O Ministério da Saúde foi ele que me deu, não foi ninguém que trabalhar, mas que este homem foi um homem que
marcou definitivamente uma mudança muito grande com a aplicação de medidas de extinção relacionadas com a droga, que isto foi apresentado, e que criou um novo sistema de avaliação de tecnologia em Portugal, chamado SINATES, que, na minha opinião, estão hoje completamente ultrapassado, não direi mais à frente, e que, mas que cumpriu, de certa forma, o seu papel, mas não controlando a despesa como era dito. É um sistema, no fundo, que controla o acesso dos clientes ao mercado, apesar de, ao contrário, como uma vez se pensa, imensos inovadores têm sempre caminhos de acesso ao mercado através do processo que eu posso. É possível os doentes em estado de literário terem acesso a clientes inovadores se mesmo não estando aprovados. Quando se fala nisso, neste caso das regras, das campos de ignorância, a compreender política da situação que foi feita. No fundo, as primeiras fases da avaliação da saúde estou a falar fundamentalmente dos medicamentos, que é aí que eles se aplicam, porque os dispositivos genéricos são pouco aplicados, também noutras áreas, é raríssimo haver estudos nessa área. É uma fase de avaliação farmacoterapêutica, do interesse do medicamento, depois há uma avaliação farmacoeconómica, para ver se a efetividade do medicamento é importante. Depois há uma fase de negociação, finalmente uma fase de contrato. É um processo que está resumido aqui de uma forma muito simples, que é muito mais complexo, eu não vou perder tempo com isso. Mas é importante dizer que, no fundo, e chamar a atenção desse aspecto, a legislação dos SINATES, no fundo, hierarquiza o tipo de medicamentos que devem ser avaliados. E, na minha opinião, eu também participei, quer dizer que eu fui assessor e fiz parte do painel de Tavares, com o Paulo Martins e com o Atel Marques, éramos o painel de crítica desse sistema, na altura aceitava na conta, estávamos a pôr questões, e fizemos parte desse painel, e hoje está perfeitamente ultrapassado. Porque não dá valor, como dizer mais à frente, a outro tipo de medicamentos para além dos o que está em causa é criar um sistema para avaliar os inovadores. Todas as nossas atividades, as nossas ações sociais, não se resumem a os inovadores que nós, eu vou dizer isso não foi claro, pode ser um bocado complicado, mas eu assumo. Todos vocês sabem que a base científica da análise é esta, portanto, avaliar uma eficiência terapêutica, se há um valor acrescentado, e depois se há um valor de custo-benefício. E é esse o papel que existe na. Já está. E, no fundo, o tema da minha conferência também era os preços de medicamentos. E eu queria dizer o seguinte: nós estamos hoje numa situação que é completamente diferente do que era há 10 ou 15 anos, em termos dos medicamentos disponíveis e a forma como eles são avaliados e financiados. Para já, enquanto a indústria farmacêutica, até os anos 90, investia em medicamentos de utilização massiva, os antihipertensores, diabetes, alguns diabetes novos, de repente descobriu que era muito mais rentável investir em nichos que são os medicamentos órfãos. Medicamentos por doenças que há cerca de 10 mil, atenção, que há cerca de 10 mil doenças consideradas altas, mas a verdade potencial de medicamentos podem ser descobertos para esse tipo de doenças. E, fundamentalmente, na oncologia. Portanto, há um estreitamento da investigação clínica para cada vez quantidades menores de população e com valores cada vez mais elevados. Então, uma mudança radical, se compararmos os preços dos medicamentos inovadores que apareciam, por exemplo, para a hipertensão, ou mesmo para a diabetes, ou para as doenças cardiovasculares em geral, com os preços atuais dos medicamentos tecnológicos inovadores, são diferenças que são deslumbrantes, lá em alguns casos, que, no fundo, a população alfa é uma população muito diminuta, portanto, e jovens com isso para valorizar esses medicamentos.
No entanto, ter déficits tais medicamentos essenciais, como os antibióticos, como sabem, não são antibióticos, por certas questões, e até começa a haver uma situação ainda mais escandalosa, que é a falta de medicamentos essenciais no mercado europeu e no mercado mundial. Medicamentos chamados essenciais. Para ter uma ideia, eu faço um cálculo que fiz baseado em dados do IMS, não vou chamar IMS, chama-se Securitas, fiz um cálculo baseado em dados que foram fornecidos e cheguei à conclusão que 80% da população é tratada com medicamentos essenciais. 20% da população é tratada com medicamentos inovadores. E o custo de medicamentos inovadores é 80%, claro, 80% dos gastos em medicamentos. Quer dizer, a maior parte da população que é tratada com medicamentos com antiepidémicos, com não sei o quê, custam 20% e custam os medicamentos inovadores, os outros 20% de pessoas que são tratadas com medicamentos inovadores. Ou fatores positivos, como aumentos de consumo genético, a maior parte dos medicamentos não inovadores são genéricos, não é? Portanto, aí foi por questões de vida, depois da guerra, depois do centro de sistema, nós vivemos intensamente. Existiam umas gravações dos anos 90 que eram, eu gostava de fazer uma televisão, com evidência das alarvidades de se diziam naquela altura, e não são documentos velhos, depois são uma banalidade, só a gente sei. Portanto, no fundo, aqui nós temos este equilíbrio, que é, há medicamentos que provocam a despesa, baixas despesas, e outros medicamentos cada vez mais aumentam a despesa de medicamentos. O que é que eu tenho a contar? Portanto, eu diria que, no fundo, tanto estes dois áreas são responsáveis pelas despesas de medicamentos. Portanto, se formos ver, por exemplo, medidas hospitalares, eu não vou poder ter depois slide. Reparem que hoje, como vocês sabem, a maior parte dos medicamentos inovadores são medicamentos hospitalares. Farmácias, agora há uma mudança política, algumas medicamentos inovadores também são dispensados em farmácias. A maior parte dos medicamentos inovadores estão dispensados só nos hospitais. E reparem o aumento brutal que tem havido desses medicamentos hospitalares ao longo destes últimos anos. Eu tinha este gráfico, que é um gráfico que eu agora por acaso não tenho. Eu mando para o IFAB todas as atualizarem, mas as últimas coisas não atualizaram. Reparem que isso é uma série de, salvo 30 anos. É 30 anos. 30 anos. Eu, ao longo dos anos, fui atualizando este gráfico. E o que é que isto mostra? Mostra, reparem, há 10 ou 15 anos, o valor de despesas de pequenas hospedagem variava entre 10% a 20%. Hoje, ultrapassa 50%. A maior parte da despesa com medicamentos são medicamentos inovadores, são os hospitais que produzem a maior parte delas podem ser dadas. No laboratório também tem havido crescimento da despesa, mas não com o mesmo significado, nem com o mesmo volume. E queria chamar-vos a atenção que o que está a preocupar neste momento mais é a usar medicamentos antigos e hoje, como eu falei mais à frente, continua a ter interesse terapêutico e que nos arriscamos a qualquer dia deixar de sair do mercado, não só por inviabilidade económica, como por uma atitude das autoridades regulamentares um pouco seguidista do conceito de só a inovação é que é importante. Toda a inovação é importante, mas a inovação não resolve todos os problemas. A legislação europeia é interessante, que a União Europeia, que em 2018 tinha proposto a extinção da DGSAN, que, como sabem, a União Europeia não tinha saúde, não faz parte dos tratados da União. Mas em 2018 uma proposta até vai acabar uma direção geral
tratava um pouco da saúde e tratava, nomeadamente, das políticas de promoção da saúde pública e também dos consumidores. E só depois da pandemia descobriram que, afinal, os medicamentos eram muito mais importantes, talvez muito mais acessíveis para certo tipo de políticas, e começam a aparecer uma série de propostas de remodelação e alteração da legislação farmacêutica, que o regulamento foi aprovado, está aqui resumido, que eu acho que tem aspectos positivos, porque, no fundo, tentar aproveitar também a experiência da pandemia para melhorar o sistema de avaliação, mas tem aspectos perigosíssimos, que é uma demasiada, talvez, interferência da Comissão Europeia e da União Europeia das políticas locais de saúde, políticas locais de saúde essa, que são perfeitamente diferentes de país para país e que não fazem parte dos tratados. Nós podemos arriscar, daqui a um tempo, ver políticas que tentam modificar os sistemas nacionais de saúde com base em diretivas europeias e legislação europeia. Eu acho extremamente perigoso neste momento, realmente, com a posição direta da Comissão Europeia. Isto é o resumo das medidas que são propostas. O mercado de medicamentos acaba por não funcionar. Eu vou dar um exemplo que é escandaloso. Muitos de vocês sabem que foi criado há 6 ou 7 anos o Código Internacional de Medicamentos, permite-se fazer a traçabilidade dos medicamentos até à farmácia. Sabem que a informação que está dentro desse código não é utilizada pelas autoridades sanitárias. A própria pressão de alguns interesses leva a que não se queira conhecer a informação. O Ricardo não ia falar disso. A Organização Europeia que gera, eu descobri isso também há muito pouco tempo, a Organização Europeia que gera esse processo, que é, no fundo, o processo que leva a que cada medicamento esteja no código bidimensional, tem toda a informação do seu circuito, até à farmácia, nós podemos traçabilizar o medicamento até o local onde foi dispensado ao governo, mas depois nenhuma autoridade reguladora tira partido dessa informação a fazer estudos sobre o que acontece aos medicamentos. Isso não é por acaso, porque a maior parte dos interesses não estão interessados nisso. Portanto, hoje se fala sobre banalidades, a melhor acesso a documentos participáveis, e começa também a ter alguns aspectos positivos dessas posições da Comissão Europeia, que é resolver o problema da falta de abastecimento de essenciais, a questão ambiental, e a questão dos antimicrobianos, mas no fundo, na minha opinião, é que a maior parte das propostas não vão ter resultados. Há um fator que eu queria aqui só chamar a atenção, que era a questão, vou passar da inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, que é uma questão que toda a gente fala, é, na área dos medicamentos, pode ter uma importância enorme na modificação dos processos de avaliação e de follow-up dos medicamentos no mercado. Com todos os riscos que também isso traz. Comissão, por exemplo, comissão de no Parlamento de Bioética e da Vida fez um alerta ontem sobre isso, e há muitos peritos nesta área, como o professor Luís Pereira, o pai da Universidade Social de Portugal, mas, de qualquer maneira, eu estou convencido que poderá haver melhorias significativas se nós conseguirmos chegar a partir desse tipo de ferramentas para conhecer melhor o que acontece aos medicamentos no mercado, coisa que os interesses instalados não estão interessados em pensar. Vou agora apontar 3 ou 4 questões que eu acho que estou a tentar pôr na agenda da discussão. Nós hoje temos estas mudanças todas no sistema de medicamentos, mas temos uma definição de medicamento que tem 30 anos. O medicamento foi feito há 30 anos. Eu lancei agora um debate público, aliás, vai ser no próximo debate público sobre como é que pode ser o conceito de medicamento. O conceito que nós temos é tão descritivo, vai condicionar até aspectos como o financiamento, como a forma como encaramos o medicamento. Todos os medicamentos de hoje não têm nada a ver com os medicamentos. Quando foi feita esta definição no nível europeu, há cerca de 30 anos ou mais. Portanto, é uma questão que eu acho que é fundamental, é adaptar-se ao novo
conceitos de medicamento. O medicamento hoje não está perfeitamente ultrapassado, vai condicionar essa definição até todo o processo da avaliação que depois consequente vem, primeiramente a questão da avaliação relacionada com o financiamento. Há um debate público, que eu lancei, que está a partir podem consultar isso. Passando para a Administração da Disso, que sabe que é no comitê, e tem já vários artigos a discutir esse tipo de. Vai ser um mundo de personagens. Essa é uma questão. Outra questão é a utilização de moedas antigas, o que se chama Drug Repurposing. Aliás, também na minha entrevista, um interessante artigo de pessoa da farmacologia o Jorge Gonçalves, sobre isto, e que foi lançado a questão da pandemia, levantou essa questão para a tentativa de procurar soluções para a pandemia, para a Covid, levou isso, e hoje, eu usaria com exemplos, o que era a medicação aspirina? Depois, principalmente, a aspirina, tinha que ver com o detalhe. No entanto, o valor que é dado à aspirina é um valor quase igual a quando ela é injeção antibiótica. É coisa que eu acho que é um erro brutal. Nós estamos usando mesmo essas novas indicações que vocês esperam. Thalidomida, que todos os estudantes de medicina e farmácia apanham desde a primeira ou última da faculdade. A thalidomida tem duas indicações principais, que é a lepra, a indicação da lepra, e no mieloma múltiplo. Já não é a thalidomida, mas é a lenda da thalidomida, que é um derivado da thalidomida. Portanto, quem diria isto, pensando no que nós pensávamos na thalidomida há 20 anos. E outros casos como a múltiplo. Por outro lado, há muitas vezes uma deturpação do conceito de que a investigação nesta área da ciência biomédica, nomeadamente na área do medicamento. Eu acho que há vários tipos de investigação e devem ser todas valorizadas. E não só o que nós chamamos de blockbuster ou a inovação espetacular. Se fala de inovação, dentro da bem que eu falo um bocadinho nisso, é só espetacular. Quando eu, no fundo, até que eu ponho o caso da valtricina, que todos vocês conhecem, eu já tinha, na faculdade, já havia a valtricina, portanto, há 50 anos, não é? E a valtricina, quando eu estava internado no Santa Maria, precisavam duas chaves para utilizar a valtricina. Que é um tipo de laboratório chamado Vila, vocês sabem, se tornou um grande laboratório, meteu a valtricina dentro do lipossoma, a valtricina deixou de ser tóxica. Essa inovação tecnológica prova que ainda hoje é o principal produto da Guila. Vocês sabem, é o principal produto. Ou, por exemplo, a incremental que existe. Tá? Em todas as outras tecnologias, desde os telemóveis até a maior parte da inovação que existe é incremental. E nos medicamentos não é valorizada a inovação incremental. É considerado isto é tudo mito. Isto não é, por exemplo, o caso de diclofenac. O diclofenac dizia-se que eram os marcos são invasivos, isso não está em 20 anos. Tecnologicamente. Hoje há formas de ter a evolução tecnológica, formas de resolver problemas, com novos moléculas científicas. Eu vou dar outro exemplo também que é recente. Por exemplo, o principal indutor de som que eu já utilizava é o antidepressivo, que é a trazodona, que era antidepressivo de hoje, que fez substituir aquele indutor de sono que pôs um monte de gente com falta de memória, que era o alprazolam. O alprazolam é responsável por milhões de pessoas com falta de memória por todo o mundo. Eu digo isto porque no CPMP avaliámos o alprazolam e restringimos a sua utilização há uns anos, uma utilização de uma impressão era tão grande que uma embalagem pequena. Isso não foi suficiente para restringir a utilização, mas milhões de pessoas em todo o mundo têm problemas de memória que estavam provadas nessa altura.
para introduzir os protocolos alérgicos. Há um aspecto interessante, que é o Dr. Draghi, que saiu a semana passada, há 15 dias, já falado, e é importante, queria só fazer uma reflexão muito rápida, porque tem 15 páginas dedicadas à formação. É uma coisa muito rara. E aconselho a ler, se são 15 páginas, não vou mais largo, mas que a grande mensagem aqui é a mensagem que nós estamos a ouvir, os Estados Unidos estão a avançar na Europa, os Estados Unidos a Europa está a perder terreno, quer se responder. Eu também concordo que é necessário reforçar o investimento da investigação, mas também identifica áreas em que a Europa quer recuperar terreno em relação aos Estados Unidos. Aconselho a ler este relatório, que, no entanto, confirma o que eu disse há bocado. Reparem o que é que está a acontecer com o mercado, o crescimento brutal do mercado entre os produtos biológicos muito raros. Só gostaria. E para terminar, portanto, isto são as recomendações que ele faz, na minha opinião, muito curtas, demasiado viradas para a investigação fundamental e não levantando questões importantes, como, por exemplo, a questão de documentos essenciais. Neste momento é um drama manual. Não sei se sabem, isto é como se fosse esgotado no manual. Paracetamol esteve esgotado na Europa durante poucas semanas. São situações de uma gravidade extrema. Que ele aborda isso, aborda mais a perspectiva mais global da competitividade, que é eventual do nosso país, mas se pode dizer, recomendo a leitura mais atenta. Pelo menos dessas 15 páginas. O que é que eu acho? Eu vou terminar com propostas que eu acho que devem ser feitas neste momento. Primeiro, SINATES ao sistema de atualização de documentos sem ser visto. Eu tenho 10 anos para um sistema com as mudanças que eu aqui referi, as mudanças que vão acontecer, é um sistema que já não está adequado E, por outro lado, houve a experiência da pandemia, foi o sistema da navio, vou falar com as condições de questão, em que, em vez de fazer uma avaliação sequencial dos medicamentos, fazia-se uma avaliação paralel. Ao mesmo tempo, estava a fazer um ensaio clínico, fazia-se paralelamente com os ensaios que podiam ser desenvolvidos e que cortavam o tempo e permitiam ter que tirar outra informação. Tornar mais transparente a medição de preços de medicamentos inovadores. É um evento incrível que haja acordos feitos em unidades públicas secretos e que não conhecemos qual preço dos medicamentos. Isso é anticonstitucional, isso é todos os princípios de transparência e permite, eu acho que é uma situação inaceitável. Nós hoje sabemos, eu sei, tenho acesso à informação privilegiada, nós pagamos muito mais para alguns medicamentos inovadores que paga a Alemanha, ou paga o Reino Unido, ou paga a França, que são os últimos países. Portanto, isso é uma situação que tem de ser resolvida. Cada um que é pequeno país, é o país pobre, ainda paga mais para os medicamentos. Porque como é que são confidenciais os preços? E eu já vi preços desses outros países, estou a dizer isso como recebimento de causa de documentos que está escrito. Portanto, tem de haver aqui uma mudança e talvez, por exemplo, o que foi feito com vacinas de começar a ter compras no europeu de alguns documentos essenciais. O que está a passar com a interferência do Infarmed é um escândalo. O Infarmed, como sabem, cada vez mais é suscitado internacionalmente. E foi nomeado bem vice-presidente da administração, o nosso colega desta faculdade jovem, como se julgaram, mas ainda não lá, porque se pode ser eleito presidente do científico mais importante, e o mais que conhecemos, há anos, são mais velhos que eu, e o Infarmed continua a ter um andar de 900 euros dos seus serviços. É uma situação, não mudaram os estatutos das unidades locais de saúde, do estatuto da entrada da direção executiva, e o estatuto do Infarmed é um estatuto que nem é igual ao que eu fiz há 20 e tal anos. É uma coisa que é uma coisa assustadora. Portanto, eu acho que temos de valorizar o preço dos medicamentos que apresentam a inovação incremental
quando se pensam na realidade, valorizar o preço dos medicamentos essenciais e, portanto, deixem de ser fabricados. E termina para aqui. Muito bem. Obrigado. Bom, vamos abrir um curto espaço de discussão e dava a oportunidade aos presentes fazerem comentários, perguntas, ou gerais ou dirigidas a cada um dos preletores. Bom, eu tenho uma pergunta que gostaria de dirigir a todos sobre as unidades locais de saúde. Todos nós temos olhado para o Serviço Nacional de Saúde como enfim, com aqueles índices de eficiência que nós já vimos, mas que estão constantemente denegridos na comunicação social, dizendo que não funciona, que está mal organizado, que paga-se dinheiro demais, etc. Mas, e temos assistido a vários modelos de organização do Serviço Nacional de Saúde. Todos nós criamos grandes expectativas a esta reforma das unidades locais de saúde. O que acontece é que as unidades locais de saúde foram criadas há um ano, um pouco mais, e claro que uma reforma com aquela abrangência vai ter que ter muito mais tempo de rodagem. Entretanto, mudou o governo e, entretanto, nós ficámos sem saber o que é que as unidades locais de saúde vão fazer, qual é o papel. Eu ouvi o professor Sá Clarice dizer que os centros de saúde desempenhavam um papel e que já não tem. Gostava de saber qual é a perspectiva que nós temos em relação à organização do Serviço Nacional de Saúde, nesta perspectiva das unidades locais de saúde. Posso fazer um comentário sobre isso? Bom, a ideia da unidade locais de saúde era levar a decisão mais perto das pessoas, o que é uma decisão importante. E, portanto, em vez de ter 5 missões regionais longe do mundo, temos 39, não é? Mais próximas das pessoas. Esta é a intenção. Com base em género, a intenção também está a necessidade de integrar melhores hospitais. Não ter hospitais que façam a primeira campeonato afastados dos outros, fazer com que aqueles percursos que falamos, de facto, possam realizar-se. Essas são, digamos, as grandes razões. E são razões ponderosas. A questão é como é que essas razões são implementadas. E, portanto, há várias críticas em relação à decisão e à forma como as unidades locais de saúde foram implementadas, que devem ser atendidas. A primeira é que, quando se faz uma grande reforma, tão substancial, é saudável, é útil, é racional, é mais efetivo se elas forem fundamentadas. Fundamentadas para todos, os cidadãos, para os profissionais, para os gestores. Quando uma reforma destas dimensões não tem um documento, possa ser considerado um documento claro, referenciado, baseado em conhecimento contrastado, é evidente que cria confrontos, cria correntes de opinião, cria desacordo, cria insegurança. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a integração real faz-se melhor gerindo os percursos das pessoas. E é arriscar, muitas vezes, integrar organizações. Tornas mais administrativas, mais burocráticas. E o centro de saúde, a noção de centro de saúde, que é uma noção fundamental para a Associação de Saúde, tem perdido relevância e perdeu-se as unidades locais de saúde. Essa é, pelo menos, uma perspectiva. A outra é que a implementação foi muito rápida e levou a resultados difíceis de perceber. Por exemplo, toda a região do Algarve é uma unidade local de saúde. Como é que o Algarve todo pode ser uma unidade local? Ninguém percebe. Não é?
Quer essa explicação? Não faz sentido. A unidade local de saúde onde eu moro vai de Campo de Ourique até Cascais. O que é que isso tem de unidade local de saúde? Em termos de contemplar unidades próximas, semelhantes, que possam beneficiar. Nada. Não é? E, portanto, é uma ideia com méritos importantes, mas a forma como foi implementada e desenhada, não é, foi apressada, não foi fundamentada, não foi discutida. Isso tem grandes inconvenientes. No entanto, e o Ricardo Mestre indicou isso muito bem, trouxe inovações em termos de conceito são muito importantes. Por exemplo, a forma de financiamento. É uma inovação importante. E é uma boa inovação. Não é? Torna o sistema mais fino, mais responsivo, mais próprio da classe de clientes que processos. E, portanto, nós temos que ser capazes de discutir aspectos positivos, mas não esconder as dificuldades. E essas dificuldades podem ser corrigidas naturalmente, mas seria sempre melhor, ao tomar esses passos tão radicais de transformação associativa, fazer isso de uma forma mais fundamentada, mais compreensível, mais divulgada, mais consensual. E esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Sim, eu também tenho, enfim, como temos aqui a ordem ali há bocadinho, eu também obviamente tenho opiniões muito vincadas sobre esta questão das OLS. Vamos lá ver, eu se calhar estava aqui 2 ou 3 reflexões. A primeira tem a ver com o processo e com o timing. E não aprofundando tanto como o professor Sacarides fez a questão do processo, eu só daria uma nota. A legislação das unidades locais de saúde foi sendo trabalhada ao longo de 2023 com um conjunto de entidades, de pessoas e de instituições de vários locais, e ela é publicada em Diário da República num dia, como tudo acontece na vida, era publicada num dia, no dia 7 de novembro de 2023. Eu não sei se este vos diz alguma coisa. E 7 de novembro de 2023 foi o dia que o Primeiro-Ministro pediu admissão. Ou seja, todo o plano associado à implementação das unidades locais de saúde, que era para uma legislatura de maioria absoluta até 2027, não é? Tem esta pequena nuance. O que é que isto significa? Significa que as unidades locais de saúde têm o seu caminho, foram implementadas, foram concretizadas, elas começaram em atividade no dia 1 de janeiro de 2024. E, portanto, há aqui a necessidade de que elas continuem a ser sustentadas para que possam produzir resultados, porque estas alterações não se fazem imediatamente. A questão, diria mais 2 notas. A primeira é que a questão das unidades locais de saúde, eu não consigo ver as unidades locais de saúde isoladamente. Porque as unidades locais de saúde são uma peça de um puzzle. E quando elas foram criadas outras peças deste mesmo puzzle, que têm que encaixar. Desde logo, uma direção executiva com capacidade de gestão em rede de recursos, para que pudéssemos ter uma visão nacional que complementasse essa tal visão local que as OLS teriam, portanto, gestão em rede, e ao mesmo tempo, um investimento na desconcentração da prestação de cuidados. Porque nessa altura o que se fez também foi aquilo que, eu diria, há mais de uma década se reivindicava, que era a passagem das OSFs modelo A a modelo B de forma generalizada. Foi feita simultâneo. Ou seja, a ideia é reforçar a componente local de prestação de cuidados, com mais autonomia técnica e funcional, ao mesmo tempo que fazíamos uma gestão em rede mais fina dos recursos a partir das OLS e do país. OSFs e Centros de Responsabilidade Integrada. Que a legislação também é dessa altura, com um modelo de incentivos semelhante às OSFs que não havia até ao final do ano passado. Ou seja, a ideia era que o puzzle tivesse uma gestão em rede e que tivesse depois um reforço das componentes da prestação de cuidados a equipas multiprofissionais, com incentivos ao desempenho, com um compromisso superior e com uma maior dedicação ao Serviço Nacional de Saúde. Uma terceira peça deste puzzle é, então, mas o que é que vai haver de diferente nestas novas OLS em relação às 8 que já existiam, uma delas já com mais de 20 anos. Não é? E o que havia de diferente foi um conjunto de instrumentos que foram também em simultâneo criados. Financiamento, mas não é só o financiamento, é um modelo de gestão
que reforça a autonomia do Serviço Nacional de Saúde, com o quadro de referência que o professor Clarice me referiu, e com um plano de desenvolvimento organizacional que dispensa a dependência que tínhamos em relação ao Ministério das Finanças para a contratação de profissionais ou para a organização de investimentos, que passa para a esfera do Serviço Nacional de Saúde, é o sistema de informação, com um investimento muito significativo, que eu espero que seja concretizado através do plano de transformação da transição digital, que é financiado pelo PRR e que visa o processo clínico eletrónico único e que demora tempo. Porque para fazer o processo clínico eletrónico único foi preciso, primeiro, rever toda a rede infraestrutural do Serviço Nacional de Saúde, criando 2 polos, um em Évora e outro no Norte. Foi preciso rever todo o parque tecnológico de equipamentos, ou seja, foi preciso rever todo o processo desde o início até ao fim. Portanto, daqui a uns meses alguém vai fazer uma festa com a inauguração do centro do processo clínico eletrónico. Eu acho que essa vai ser uma boa festa, como tem havido outras, mas todo este trabalho teve de ser feito há uns meses lá atrás e há uns anos lá atrás. E, portanto, o registro de saúde eletrónico único, os ACGs que eu ali há pouco referi, um instrumento que também já andávamos atrás dele há uns anos, o professor sabe isso bastante bem, nós temos disponível neste momento. Neste momento, as ULS podem olhar para a sua população de uma forma que até aqui não podiam. Quer dizer, e há outros instrumentos que agora aqui de memória não me vêm à cabeça. Ou seja, há todo um mapeamento de instrumentos de apoio à gestão que também acompanham as ULS. E por isso, sabendo que os processos Big Bang, como se costumam chamar, têm sempre pontos fortes e pontos fracos. Sabendo que houve um conjunto de nuances relacionadas com o processo de implementação das unidades locais de saúde. Sabendo que, do ponto de vista político, há que marcar diferenças, só porque parece que isso que é importante, marcar diferenças só porque sim. Sabendo que o modelo tem benefícios e tem também, obviamente, fragilidades, como todos no mundo têm. Sabendo que toda a gente pedia, e bem, uma mudança organizacional do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que me parece absolutamente essencial é que se concretize aquilo que está previsto e que se faça as coisas acontecerem, porque a posição de dizer as OLS não provam, têm 6 meses de vida, já agora têm 8 meses de vida. Aliás, fazem agora, já fizeram 9 meses, portanto já nasceram, já fizeram 9 meses, desde 1 de janeiro. Portanto, dizer que elas não provam, ficar de braços cruzados à espera de que só porque sim, administrativamente, normativamente, elas passem a dar resultados, não vai funcionar. Portanto, se alguém quer que as ULS não provem, é continuar a não fazer nada. Se ninguém fizer nada, elas não vão provar, isso então é certinho. O que é que na altura também ficou definido, e com isto termino, foi que este processo, porque era Big Bang, porque era um processo amplo, porque era um processo que tinha que envolver cada vez mais pessoas, tinha que ser acompanhado. E na altura foi feito também um processo de acompanhamento com a Escola Nacional de Saúde Pública, para que houvesse aqui todo um processo de empoderamento técnico, de suporte à implementação, e foi feito também um processo com a DG Reform, com a Comissão Europeia, para que haja uma avaliação do processo de implementação, uma avaliação internacional do processo de implementação das OLS. A minha esperança, apesar de tudo temos de ter alguma esperança, a minha esperança é que, mais do que as pessoas quererem criticar e dizer que não sei o que era, importante era que fizessem, para que depois nós pudéssemos perceber se as coisas têm resultados ou não. Queres acrescentar alguma coisa? Não, eu essa pergunta também é a minha pergunta aqui. Não, eu gostava de posso fazer um comentário, porque isto é interessante. É evidente que o Ricardo tem razão, quer dizer, estão feitas, não é? O preço para desfazê-las é muito, muito maior que qualquer outro cenário. Portanto, não está em causa. Não é? O que está em causa é analisar o processo, não é? E aprender com ele. Não é? O grande problema que nós temos é que não aprendemos nunca. Não é? Mas há vontade política. Não, é que temos um problema sério, ou seja, o sistema político e o Estado não aprendem, não é? Não tem capacidade de aprendizagem. E isso é parte, é responsabilidade da academia, não é? Nós estamos a conversar da academia que a última maneira, a única forma de influenciar o sistema político e o Estado é sentar-se dentro, não é? Ou sentar-se secretário de Estado, ou sentar-se ter um cargo de administração. De outra forma não conseguimos, não é? Ora bem, a conclusão é que temos um Estado e um processo de governação, um sistema político muito mais inteligente com o resto da sociedade, não é? E, portanto, estando de acordo com aquilo que o Ricardo disse há pouco, não podemos deixar de aprender, não é?
não podemos deixar de aprender com os erros, não é? E os erros foram importantes, não é? E, portanto, reconhecendo que a unidade local de saúde tem aspectos muito positivos, que é preciso continuar a investir nisso, não é? Só o faremos bem se aprendemos com os erros, não é? E, portanto, não devemos minimizá-los. Devemos, quer dizer, estudá-los, tentar aprender e continuar a desafiar a sociedade para conseguir tornar o Estado e o sistema político mais inteligente. Eu não queria entrar, não, eu só queria aproveitar as palavras do professor Sacarides para reforçar a ideia de que é preciso continuar a aprender e continuar a investir, porque quando nós olhamos enfim, para a teoria, para a componente mais suporte técnico a estes processos de integração, nomeadamente esta integração vertical com esta abrangência, não é? Nós sabemos que existem várias dimensões dessa integração, não é? O mais fácil é sempre a parte normativa, fazer a lei, alterar o sistema e tal. Mas depois há todo um conjunto de outras dimensões que aí, na minha opinião, reside a aprendizagem do processo e a melhoria contínua do processo, até chegarmos a essa integração clínica e até à integração do sistema, por exemplo, terminando em sistemas locais de saúde. Para mim não são incompatíveis. O que eu acho é que neste momento estamos a viver aquilo que é suposto viver, que é uma tensão nas várias dimensões do processo de integração. É a tensão administrativa, como é que eu junto recursos humanos, como é que eu pago às pessoas, como é que o dinheiro circula. Essa tensão é esperada, temos que a resolver. Como é que nós resolvemos a tensão dos sistemas de informação? Era esperada, temos que a resolver. Até chegarmos àquilo que verdadeiramente importa para as pessoas, que é o tal processo clínico, ou o tal percurso clínico que o professor Sacarides falava. Ou seja, eu até agora, e está a perceber que eu sou um otimista, eu até agora não vejo nada de extraordinariamente anormal no processo. Obviamente que ele pode ser sempre feito de forma diferente e podia ter tido outras nuances, mas eu acho que nada do que está a acontecer é irreversível ao pôr em causa o modelo, é a minha opinião. Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de dar a oportunidade também às pessoas que estão a assistir fora da faculdade, mas não sei se será possível. Bom, entretanto, eu tinha aqui uma pergunta para o nosso colega Arana da Silva. Eu sempre fui cético em relação à avaliação das tecnologias de saúde, que, ao fim e ao cabo, repousam em dois eixos fundamentais, que é a avaliação de medicamentos, a avaliação de dispositivos médicos. Depois há aquela componente que é a avaliação da organização dos serviços e da prestação de serviços, etc. Que parece que nunca foi implementado, mas é importante. Qual é a vantagem, qual é a mais-valia de converter a avaliação de medicamentos e a avaliação de dispositivos médicos numa coisa que se chama avaliação de tecnologias de saúde? Não consigo perceber isso. Não, quer dizer, nós não, no fundo, a avaliação de tecnologia de saúde, portanto, aí na Europa tem um grande drive nisso, até as causas da nossa faculdade, por exemplo, que a IORC criou um modelo e formou centenas de pessoas da Europa, aplicando certo tipo de metodologias de avaliação que acrescentavam a avaliação farmacoterapêutica no sistema de avaliação de efetividade dos medicamentos, porque a eficácia não é suficiente para tu teres a certeza que o medicamento tem a efetividade, é uma questão importante. E, portanto, montou-se um esquema que foi se desenvolvendo. Há muitos países que essa tecnologia já é feita nos dispositivos médicos, é feita, por exemplo, em certos dispositivos médicos como stents, tipo, há muita publicação sobre isso, mas efetivamente foram os medicamentos que ele acurou. Acurou o quê? Porque o valor dos medicamentos do sistema de saúde é um valor enorme. E, portanto, é aí que interessava provar a efetividade, mais porque é a grande despesa que está a subir. Agora, eu acho que ela é necessária. Agora tem de ser ajustada à evolução das tecnologias também, e não está a ser. Nós estamos a utilizar parâmetros de avaliação e de comparação que eram de há 20 anos, como hoje, desde o conceito de medicamentos até a comparabilidade de medicamentos e a utilidade dos medicamentos é diferente do que era há 20 ou 30 anos. Portanto, eu acho que estamos numa fase que temos de encarar isso de uma forma diferente.
Eu não tenho mais questões na manga. Não sei se é possível, não temos aqui o nosso informático. Olha, não sendo possível, peço imensa desculpa por não dar oportunidade às pessoas que estão a assistir fora da faculdade, mas se não houver mais questões, se não houver mais comentários por parte dos nossos oradores, eu vou dar encerrada esta sessão. Muito obrigado pela presença e obrigado. Gravado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei imenso dos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. É a nossa, não nos vimos há tanto tempo, a nossa única académica. A mim e o Cavaco. O Cavaco estava ali. Obrigado. O meu vizinho de gabinete. Eu só pergunto o que é que se pode fazer para melhorar isto. Fiquei espantada com os seus nomes. Não tinha ideia daqueles nomes. Nós temos de ter cuidado Tem que transformar aquilo em. não agitar muito, agitar muito é destruir. Pois. É esse momento que eu Mas eu